Menino, acorda! Já imaginou chegar na sua cozinha, ligar um aparelho parecido com um micro-ondas, escolher uma receita no celular, e em poucos minutos, ver um prato delicioso se materializando bem na sua frente, camada por camada? Não estou falando de um filme de ficção científica não, meu bem. Estou falando de uma realidade que já está batendo na nossa porta. Você comeria uma refeição inteiramente criada por uma impressora 3D? Pense bem. Um bife suculento, uma massa delicada, aquela sobremesa que você tanto ama, tudo construído a partir de ingredientes puros, montado por uma máquina. É uma ideia que mexe com a gente. Essa pergunta pode parecer estranha hoje, mas pode ser tão comum quanto perguntar: aceita um cafezinho? Daqui a alguns anos. A tecnologia alimentar está avançando a passos de gigante. A impressão 3D de alimentos é uma das inovações mais fascinantes que eu já vi. Ela promete revolucionar o que comemos e como pensamos sobre comida. Imagine criar pratos com texturas e formas que um chefe jamais conseguiria com as mãos. Então, como é que essa mágica acontece, Ana? Bom, não tem abracadabra nenhum aqui, meu bem. O processo é mais parecido com a confeitaria do que você imagina. Pense em um confeiteiro decorando um bolo com um saco de confeitar. Ele aperta o saco e vai criando desenhos, camada por camada com o glacê, certo? A impressora 3D de alimentos faz algo muito parecido. Veja o bico da impressora depositando purê, camada por camada. Em vez de glacê, usamos tintas comestíveis. Purês, pastas, pós-ingredientes de verdade. Vegetais, carnes, massas, chocolate. É comida de verdade, só que em outra forma. O primeiro passo é ter um modelo digital do prato. Pode ser o desenho de uma flor de abobrinha, uma estrutura geométrica de batata ou um espaguete em formato de espiral. Esse desenho é enviado para a impressora. A máquina então começa a trabalhar, depositando a tinta comestível através de um bico chamado extrusor. Ela vai construindo o alimento de baixo para cima, camada por camada, seguindo o desenho digital com uma precisão milimétrica. Você deve estar aí com água na boca, ou pelo menos curioso. Tá, Ana, mas o que já dá para comer que sai dessas máquinas? Olha, a lista já é de dar fome. Os confeiteiros e chocolatiers foram os primeiros a se apaixonar decorações de açúcar personalizadas para bolos de casamento com o nome dos noivos, esculturas de chocolate, que parecem joias doces com recheios e texturas surpreendentes. Tudo isso já é realidade, em confeitarias de luxo e restaurantes estrelados. A precisão da máquina cria sobremesas, verdadeiras obras de arte, daquelas que a gente fica até com dó de comer. Mas não é só de doce. Empresas já desenvolvem carnes vegetais, impressas em 3D, proteína de soja ervilha, óleos vegetais, para recriar a textura e suculência de um bife ou de um filé de salmão. A impressora cria fibras, distribuição de gordura e estrutura. Já pensou em um churrasco vegano com a mesma aparência e sensação? Isso já existe, e está ficando cada vez mais gostoso e acessível, e a comida do dia a dia também está no cardápio. Massas em espirais tridimensionais, que seguram o molho, purês de vegetais em formatos divertidos para crianças. Além de ser uma novidade de encher os olhos. A impressão tridimensional de alimentos traz promessas que podem mudar o mundo para melhor. A primeira grande vantagem é a sustentabilidade. Pensa comigo. Hoje, a gente joga fora uma quantidade absurda de comida, frutas e vegetais que não são bonitos o suficiente para o supermercado, aparas de carnes, alimentos que vencem na prateleira. Com a impressão tridimensional, podemos usar esses ingredientes. Eles podem ser transformados em purês, em pós, e se tornarem a tinta para a impressora. Impressora extrudando a tinta. Isso reduz o desperdício de forma drástica, transformando o que iria para o lixo em pratos nutritivos e deliciosos. É a economia circular chegando na nossa cozinha. Outro ponto que me deixa muito animada é o impacto na nossa saúde. A personalização é a palavra-chave aqui. Imagine uma pessoa com diabetes. A impressora pode criar uma sobremesa deliciosa com a quantidade exata de açúcar que ela pode consumir. Um atleta pode ter uma refeição impressa com o balanço perfeito de proteínas e carboidratos para o seu treino. Para os idosos ou pessoas com dificuldade de mastigação, a tecnologia pode criar alimentos macios e fáceis de engolir, mas com a aparência e o sabor da comida de verdade, devolvendo a eles o prazer de comer. É a nutrição de precisão se tornando uma realidade para todos. A criatividade na cozinha ganha um novo patamar. Mas como nem tudo são flores, é claro que essa revolução toda traz consigo uma bagunça de dúvidas e preocupações. E com razão, meu bem. A primeira e maior delas é: isso é seguro? A gente ouve falar de plástico em impressora tridimensional. Será que não vai contaminar minha comida? É uma preocupação legítima. Por isso, a segurança alimentar é a prioridade número 1 dos desenvolvedores. As impressoras de alimentos são feitas com materiais de grau alimentício,
Os processos de limpeza precisam ser rigorosos para evitar o crescimento de bactérias. A regulamentação está correndo para acompanhar a inovação e garantir que tudo o que for impresso seja 100% seguro para o nosso consumo. Depois, vem a questão da aceitação. Nós temos uma relação muito forte e emocional com a comida. O cheiro do bolo da avó assando, a imagem da mãe mexendo a panela, o ritual de cozinhar para quem a gente ama. A ideia de uma máquina cuspindo comida pode parecer fria e artificial para muita gente. Será que vamos perder a conexão com o alimento? Será que as futuras gerações não vão mais saber cozinhar? Para a gente entender melhor como isso funcionaria na prática, quero te contar a história da Júlia. A Júlia é uma personagem fictícia, mas que poderia ser qualquer um de nós daqui a uns 10 anos. Ela é arquiteta. Ela é mãe de 2 filhos pequenos. Ela é apaixonada por corrida. A rotina dela é uma loucura, como a de muitas mulheres que eu conheço. De manhã, enquanto ela se arruma para o trabalho e ajuda as crianças, a impressora tridimensional na cozinha já está trabalhando. O relógio inteligente envia dados. A máquina prepara um café da manhã personalizado. Panquecas de aveia com a quantidade exata de proteína para sua recuperação pós-corrida. Impressas em formato de dinossauros para animar os filhos. Na hora do almoço, no escritório, a Júlia não precisa mais recorrer a marmitas sem graça ou a restaurantes caros. E aí, menino? Menina? Chegamos ao final da nossa viagem pelo universo da comida impressa em tridimensional. Vimos como a tecnologia funciona, o que já podemos comer, as promessas de um mundo mais sustentável e saudável, e também os desafios que ainda temos pela frente. A história da Júlia nos deu um gostinho do que pode ser o nosso cotidiano em breve. A verdade, minha gente, a forma como nos relacionamos com a comida está prestes a passar por uma das maiores transformações da história. É algo tão grande quanto a invenção do fogo. Gostou do vídeo? Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.